Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui, esperar vocês entrarem. Boa noite. Boa noite, Ivete. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, e você? Eu também estou te ouvindo bastante bem. Ai, que bom. Vamos Então, as dar uns pessoas estão minutinhos aí, os nossos convidados entrarem. chegando. É isso aí. Janaína, Lucas. Ainda bem que a chuva deu um pouquinho de trégua, né? Porque ontem choveu muito. Ainda há pouco estava ventando bastante por aqui. Ainda acredito que essa noite ainda vai cair um pouco de água aí. Estava até um pouco abafado, né? Também. Olha, Dilma sempre presente, Dilma. É verdade. Sempre Dilma participativa. faz tempo para estar em todas, Dilma. Ah, eu gosto muito dessas lives de ver o povo, né? Porque assim, eu gosto muito do abraço, do contato, aí a gente não está tendo tanto, né? Então, esses momentos a gente poder conversar e trocar ideia, eu acho tão produtivo. Além da gente aprender, a gente ainda vê pessoas queridas, interage, né? Acho muito bom. É, gente é, ameniza um pouco a saudade, né? É isso aí. Dália, um beijo, Dália. Saudade. Direto de Campina Grande. E além disso, a gente vai também inventando, né? É isso aí. Mas A gente vai fortalecendo. transformando os momentos, né? Ana também é outra, viu? Super participativa. Todas. Ana Marli, querida. Participa de todas, a Ana. Bom, acho que a gente pode ir começando aqui, né? A gente hoje tem aí como o tema, né? Reinventando o feedback através da CNV, da comunicação não violenta. E aí acho que é tão um tema que foi escolhido com, né, muito pertinente ao momento que a gente vive, né? Um momento de desafios, de descobertas, de mudanças. As empresas, né, lutando aí junto com seus funcionários para se manter produtivos, enfrentar esse momento juntos, né, saúde, a crise, né, que vem aí assolando alguns. E aí o feedback nesse momento é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga, né, trazer aí as pessoas, todos nós precisamos de feedback, e para que ele seja realmente, de fato, produtivo e que venha agregar cada vez mais aí ao mundo corporativo. E aí a gente trouxe aí a Erê, que vai se apresentar, né? Uma honra ter você conosco. Erê, queria te agradecer já por ter aceito o convite aí da BRH da Paraíba, né, que veio aí toda semana trazendo lives e momentos, né, de integração para todas as pessoas. Já fica a nossa gratidão por você ter aceito e compartilhado, né, o seu conhecimento. Você que é uma referência para a gente nesse tema, né? Eu falei muito com a minha equipe, com as pessoas que eu compartilhei, né? Falei, gente, no alinhamento, vocês têm que ver a aula que ela me deu. Só a gente foi bater um papo no alinhamento. Então, não percam, que vai ser muito legal. Então, a gente divulguei para as outras unidades também que eu trabalho, Juazeiro do Norte, São Paulo, Belo Horizonte. Então, espero das pessoas conseguirem entrar e aproveitar esse momento com a gente. Então, eu
eu agradeço, né, o convite da BRH, agradeço também a sua mediação. Os temas que têm sido trazidos, eles são oportunos para reflexão de líderes, de liderados e da sociedade, né, como um todo, né, porque somos todos produtivos, né, somos todos produtivos. Então, eu agradeço essa oportunidade, agradeço as pessoas que estão entrando, né, que estão participando e que estão enriquecendo a essa nossa conversa, né? Porque se o feedback ele tem a ver com comunicação, então a gente também pode alimentar isso. Então, eu pensei inicialmente, né? Considero, como você disse ainda há pouco, é muito oportuno discutir esse tema, porque a gente vai voltar ao trabalho, ou a gente vai dar continuidade a novos modos de trabalho, e é importante da gente revisitar, reescrever a prática do feedback, né? Ele tem tanto tempo, mais de 70 anos, que se fala em feedback, mas a gente percebe que existe possibilidades, brechas para fazê-lo ainda mais efetivo, né? Então, eu acho muito importante estarmos discutindo isso hoje, né? Às vezes da gente adotar parte do trabalho, né? Home office, né? Então, eu pensei em iniciar, né? Iniciar dando um pouco a minha visão, né, do porquê que é importante a gente estar conversando. Na sequência, falar um pouco qual a contribuição da comunicação não violenta, né, para o feedback e a gente, então, no final, fazer uma conclusão. Na medida do possível, eu vou me esforçar para contemplar, para responder as questões, as curiosidades das pessoas, e eu vou contar muito com você para poder ir selecionando, né, essas perguntas e a gente poder realmente fazer bastante interação aqui durante a live. É isso aí. Já conto aí, gente, com a participação de vocês. Caso queira alguma pergunta, vocês, no que vai decorrendo, vocês podem estar colocando aí que a gente vai tentar aí, né, buscar responder na medida do possível. Acho que é bem legal a gente começar falando dos pontos que você abordou, Ere, para justamente a gente falar aí da importância, né, inicialmente, do tema do feedback. Qual que é, para você, a importância aí desse conceito, dessa atuação aí no mundo corporativo? Tá, e lembrando, não é, que a gente está falando do mundo corporativo, mas o feedback, ele é presente em nossas vidas, não é? A gente está na família, com os amigos, nas nossas interações, a gente sempre está, de maneira formal ou informal, dando feedback, não é? Então, eu posso apontar algumas razões que eu identifico como, assim, prioritárias para a gente discutir esse tema, né? Uma delas aqui é a importância dessa prática para melhores performances. Ainda há pouco a gente estava falando que somos todos produtivos. Então, nós ansiamos, é natural do ser humano querer melhorar sua performance, né? Seja em casa, na família, seja numa atuação voluntária, seja no mundo corporativo, a gente sempre está querendo ter uma melhor performance, né? E agora, fazendo um link com esse retorno, essa forma nova
que nós vamos voltar provavelmente às organizações, às empresas, desejando recuperar um pouco o tempo perdido, né? E as pessoas também querendo recuperar um pouco esse tempo perdido. E se o feedback ele contribui para aprimorar, para sinalizar um caminho para melhores performance, então ele tem essa relevância nesse contexto, né? Depois é porque a constância, como a gente falou ainda há pouco, constância com que ela ocorre. O tempo inteiro nós estamos dando feedback. Você já me deu feedback depois que nós conversamos. Eu também já dei feedback a você, já dei a BRH, até as próprias pessoas que estão participando, né? É um outro motivo que me incentiva bastante, me estimula bastante, é porque as pessoas gostam de receber feedback, né? Os liderados, eles consideram importante receber feedback. Mas o que a gente percebe, olhando assim, historicamente, né, o que acontece nas organizações, às vezes, quando ele é praticado, nem a pessoa que dá o feedback, ela se sente confortável, né? E algumas vezes ele faz alguns estragos, né? Então, tem até estudos que apontam que na época de um feedback formal, institucionalizado na empresa, como parte de um processo de gestão do desempenho e análise da performance, dizem que quando esse feedback ele é praticado, assim, vamos dizer, corporativamente, formalmente, em massa, às vezes existe uma queda na produtividade, né? Então, por tudo isso, é importante, alguma coisa precisa ser melhorada aí, né? O que a gente pode fazer para que efetivamente ele cumpra o seu papel? Porque no discurso nós dizemos que estamos dando feedback para o desenvolvimento das pessoas, né? E nem sempre isso acontece, né, gente? Eu acho que o que você pensa disso? Você já teve alguma evidência de que às vezes o feedback ele causa alguns estragos? Eu já, assim, às vezes é muito importante isso que você traz, porque às vezes a gente tem uma preocupação maior, digamos assim, não que não deixe de ser feito, mas uma preocupação e às vezes em dar um feedback e às vezes um resultado quando não está adequado, quando precisa evoluir um resultado, né, alguma coisa, a produtividade ser melhor. Só que às vezes a gente esquece de dar o feedback também nos momentos de boa performance. E aí, às vezes, já começa mito, porque na hora que a pessoa chama, você está tão habituado em chamar ela quando tem que ela fala, nossa, o que eu fiz agora? Ah, meu Deus, mandou eu colocar aqui, vai mandar um feedback. Então, o feedback tem que ser, né, realmente para agregar, mesmo que seja em situações que a pessoa precisa melhorar. Mas aí, né, tem técnicas que podem ser aí abordadas para que seja realmente um momento de construção e principalmente que o outro compreenda, né? Porque o feedback vai ser uma comunicação e o outro precisa compreender esse momento. Então, eu como aplicador, vou conversar, preciso me preparar também para esse acontecimento, né? Ter cuidados como reservar um local adequado, né? Reservar um momento com essa pessoa. Por mais que o feedback, igual você falou, né? Ele acontece a todo momento. Você está dando feedback no seu filho, né? No seu trabalho, na faculdade. Mas quando a gente se propõe a realmente fazer algo que vai construir e ajudar a pessoa, realmente a gente ter esses passos aí para poder ajudar. Ok. Então, você traz essa questão
de que o feedback ele não seja somente para criticar, ou para dizer algo que traz uma preocupação, ou para apontar um gap. E a Ana também ali falou umas duas vezes nos comentários, né, a questão da gente confundir a objetividade ou a assertividade, não é, com uma comunicação agressiva, né, que às vezes desmonta o outro que está escutando, né? Então, por isso, no meu estudo, na minha prática, no que eu venho observando, a comunicação não violenta, integrada ao feedback, pode ser essa resposta para trazer mais qualidade, efetividade e bem-estar. Né? Bem-estar para quem está praticando e para quem está recebendo. Então, por quê? Por que que eu penso que a comunicação não violenta, ela é uma resposta, não é? Ela é um conteúdo, um recurso que pode aprimorar esse processo. Primeiro, porque a gente escuta que o feedback ele precisa ter, ele é uma combinação de dois grandes componentes, né? O componente da verdade e o componente do amor. O amor no sentido de que eu desejo que o outro cresça. E a verdade no sentido de que seja sincero, como Ana falou ainda há pouco. Então, quando eu faço essas combinações, né, quando eu faço a combinação entre esse olhar compassivo, essa postura compassiva, essa atuação compassiva com o outro, isso junto com a verdade, então é assim que eu consigo trazer mais efetividade e que o outro possa o quê? Se localizar, né? Possa se entender e perceber o que é que compete a ele. E quando isso acontece, há um circular, faz circular um sentimento de quê? De valor, né? De importância. Né? Então, a comunicação não violenta, aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a comunicação não violenta. Ela tem dois fundamentos, né? Dois fundamentos, ela tem dois eixos, vamos dizer que são duas rodas, né, que fazem com que esse processo de comunicação ele seja mais enriquecido, né, ele torne a nossa vida mais, com mais qualidade e com mais bem-estar. Esses dois fundamentos são a expressão autêntica, né, a expressão autêntica, e a escuta empática. Então, são esses dois eixos da comunicação não violenta e que eu percebo que atende à expectativa do feedback. Então, nós dizemos, os líderes dizem, os liderados dizem, né, que querem saber, querem feedbacks sinceros, mas eles querem também feedbacks respeitosos. E aí, quando eu tenho essa junção da escuta empática e da expressão autêntica, verdadeira, eu estou mais próximo de exercitar essa comunicação, né, de uma forma que eu tento que combine essa amorosidade com essa verdade. Né? O que você acha disso? Eu acho que realmente a comunicação não violenta, ela vem retratar e vem ajudar em vários aspectos, e principalmente o da melhor comunicação, né? A Ana trouxe aqui que é muito importante, eu concordo com ela que no momento em que a gente se propõe a dar um feedback, a gente consiga, né, demonstrar o propósito disso para a pessoa.
né? E falar com ela e sugerir a ela se é um feedback de, né, oportunidades, mas qual o caminho ali? Sugerir possibilidades para que a pessoa, né, saia dali sabendo exatamente como que ela vai conseguir aquilo, que ela tem o apoio das pessoas. Então, eu concordo muito com a Ana. Eu queria te fazer uma pergunta, dentro da comunicação. O que a comunicação violenta não é? A comunicação não violenta, ela não é apenas uma comunicação boazinha, né? Então, não é uma comunicação boazinha, não é uma comunicação que eu, só por ser polido, né? Só por falar de uma forma mais delicada, eu pratico a comunicação não violenta. Né? Então, gente, isso foi importante essa sua pergunta, porque essa distinção, ela é básica, não é? A essência da comunicação não violenta é quando eu me conecto com você. E o que é que a gente quer quando a gente dá feedback? A gente quer que o outro entenda a nossa necessidade, entenda, compreenda o que é que nós estamos sentindo e experimentando e fazer um convite para uma ação que a gente possa criar juntos, né, estratégias, caminhos para uma melhoria, né, para algo que precisa ser aprimorado, para algo que precisa ser melhorado. Então, nisso, para melhor performance, né, eu repito, né, que esse feedback dentro dessa estrutura da comunicação não violenta, ele apoia a melhoria da performance. E ajuda, inclusive, eu não estou vendo quem está fazendo um comentário, que quando dado para melhorar a performance, quem recebe precisa absorver como algo valioso. A pessoa tem mais chance de perceber como algo valioso quando quem está dando conseguiu estabelecer uma conexão. E como é que acontece isso? Qual o apoio maravilhoso que a CNV ela nos dá? Primeiro porque ela parte da observação sem julgamento, né? Então, eu observo o fato, o acontecimento, os meus registros, o que eu combinei com aquele liderado, o que eu combinei com a minha filha, o que eu combinei com o meu filho, né? Eu observo sem julgamento, eu expresso o meu sentimento, se eu estou preocupada, se eu estou contente, e eu digo qual é a minha necessidade. Então, esse elo que a minha necessidade com a necessidade do liderado, isso é que estabelece. Quando essas necessidades, elas conversam, então existe uma maior possibilidade do outro se conectar e assim a gente criar estratégias para uma melhor performance ou para algo que está nos incomodando, né? Agora, você falou aí que a gente, quando os princípios, aí a comunicação ela traz de verdade, né, de empatia, de conexão com o outro. E agora, como a gente pode fazer para poder, não sei se existe alguma técnica, alguma forma, porque às vezes a intenção é até boa, mas é como alguém disse aqui, não é para ser bonzinho, é para ser verdadeiro, que é muito diferente de ser bonzinho, de ir lá colocar panos quentes. Não, nós vamos ser verdadeiros e com o objetivo de uma construção. Mas como que a gente pode preparar o outro? Porque às vezes a gente percebe que o outro não está preparado em algumas circunstâncias.
ele busca receber, é mais cômodo receber, né, um elogio. Então, quando eu vejo, eu preciso receber o feedback de oportunidade, às vezes eu não tenho essa abertura. Como que você vê que isso a gente pode ajudar nessa construção da pessoa abrir para receber esse feedback? Então, a preparação é a minha própria atuação, é a maneira como eu faço. Então, o Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação não violenta, ele foi aluno de Rogers, né? Então, ele diz o seguinte, que se eu faço uma comunicação que é baseada nesses dois elementos que nós já falamos, a escuta empática, né, e a expressão autêntica, e eu me responsabilizo pelo que eu estou sentindo, né? Eu coloco a minha necessidade e convido o outro e pergunto ao outro o que é que ele pode fazer, isso abre portas. Então, essa abertura de portas, ela atende a esse questionamento seu de como que a gente pode preparar. É o meu fazer, é o meu falar, é como eu estou comunicando, né, a linguagem que eu utilizo, que por si só vai preparar o outro, mas não preparar somente cognitivamente, com o conhecimento que ele deve se comportar dessa ou daquela forma. Ele vai preparar porque ela abre portas e estabelece a conexão. E quando a conexão acontece, o outro se abre e sai de uma condição de ser reativo, né? De questionar, para poder escutar também, e assim a gente pode construir alternativas. Achei interessante aqui que traz a comunicação, nos convida a uma mudança do modelo mental, né? Comunicação tá subindo aqui. Para uma comunicação que conecta, né? Isso que você falou. Eu acho que é muito importante isso, porque assim, até vendo um documentário do jogador Michael Jordan, me chamou a atenção, né, de algumas competências que trazem dele, e o grupo do time dele, ele não foi, ninguém chegou lá e o apresentou como líder, mas o próprio grupo o elegeu, né, por quê? Porque ele inspirava as pessoas, ele estabeleceu um grau de confiança com as pessoas, que ele mesmo ia lá, cobrava das pessoas, se as pessoas não se entregavam, se as pessoas não cumpriam o treino, ele cobrava, mas ele ia e fazia também. Então, as pessoas viam nele uma inspiração, mas porque o elo ali foi estabelecido. Então, trazendo num contexto, né, digamos, do trabalho, para a gente conseguir esse elo, né, a gente tem que, pela nossa atitude primeiro, né, para a gente pensar em como que a gente está agindo, para a gente ter a empatia no outro, para conseguir aí esse elo, para conseguir dar o feedback. Sim, e para o outro, né, se abrir. Né? A gente costuma dizer, dentro das nossas discussões, das nossas reflexões sobre a comunicação não violenta, que ela abre portas, ela estabelece pontes. Por que ela estabelece pontes? Porque quando eu digo o que eu observo, o que eu estou sentindo, qual é a minha necessidade, e faço um pedido, eu desloco o outro de uma postura de reação, de uma postura de revidar, de uma postura, porque eu estou partindo da minha referência. Eu não estou dizendo que, olha, você fez esse relatório atrasado, errado, incompleto. Como pode? Como é que você pode fazer isso? É diferente de eu dizer, né? Se você
Me preocupa não receber esse relatório hoje com todos os dados, porque não atende a minha necessidade de ter argumentos para a reunião de amanhã. É muito diferente, não é? Sem Então, dúvida. o outro se abre. Então, o Marshall, ele criou um design para essa comunicação, 4 componentes, né? O componente da observação, uma observação sem julgamento, o mais preciso possível, o sentimento, eu identificar o sentimento. Eu, como líder, né? Eu estou agoniado, falando uma linguagem assim, bem nordestina. Eu estou agoniado, eu estou aperreado, eu estou aflito, porque o meu diretor está me esperando amanhã. Então, eu estou aflito. Olhei o relatório e vi que faltavam alguns dados. Então, esse é algo concreto. E aí, então, eu vou falar para o meu liderado que eu estou aflita, porque o relatório está faltando alguns dados, né? E isso não atende, porque, na verdade, a minha necessidade é ter argumentos para poder conversar numa reunião ou para defender algum projeto. Então, quando eu faço assim, é a preparação, né? Eu gostei de você ter feito essa pergunta. Como que eu preparo o outro para receber a minha comunicação? A própria comunicação já é a preparação, porque dá essa abertura para a escuta, né? E o Marshall também, apesar dele ter construído esses 4 componentes, ele diz que eles rígidos, né? Eles são flexíveis e é somente para efeito didático, para a gente começar a, a internalizar. Quando isso é internalizado, aí então eu já posso falar do meu jeito. Poxa, olha, eu fiquei muito agoniada quando eu vi o relatório. O que eu vou fazer amanhã para falar com o meu diretor? E aí, então, tem algo que é o 4º componente que pode ser feito, fazer parte dessa estrutura de diálogo ou não, que é o pedido. E com relação ao pedido, eu percebo que ele poderia trazer muita diferença, tanto para a liderança, como para o exercício de posicionar-se do liderado. Por quê? Se eu faço um pedido, se eu termino essa conversa dizendo o que é que você pode fazer e o que é que você me vê fazendo para me ajudar, eu acho que a gente quebra uma estrutura centrada, muitas vezes, no mando, para uma estrutura centrada no comando, porque talvez seja essa a grande mudança e o grande o grande anseio, né, para a mudança da liderança. É que a gente saia de uma postura de mando, onde eu exerço poder pelo poder, para uma estrutura de comando, onde eu exerço o meu poder para organizar as ações, organizar as estratégias e encontrar saídas, né? Então, quando eu estou nas organizações apresentando essa proposta, né, eu lanço o desafio do líder, né, do líder dizer o que é que você se vê fazendo? Porque nesse momento também eu estou preparando o liderado para quê? Para pensar, para se envolver com aquela estratégia que vai ser criada, né? É isso mesmo. O Herê, como que você vê, a Karina colocou aqui, sobre a linguagem corporal no momento aí de um feedback? O corpo fala muito, né? As expressões da gente também remetem ali a uma comunicação. Como que você percebe isso no momento de um feedback? Tá. Então,
como você mesmo disse, o corpo, ele fala. Então, o corpo também é um instrumento para a comunicação, não é? E aí eu posso perceber, eu também como liderado, eu posso também chegar e dizer, eu percebi nas 3 últimas vezes que eu vim aqui despachar com você, eu percebi que você não mencionou tal fato, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Então, é uma linguagem, ela percebeu que o outro estava mais, assim, silencioso, né? Mais silencioso, ou estava menos interativo, ou estava, não se levantou quando ela chegou, ou não mostrou. Então, são também maneiras, né, do corpo, das expressões. O corpo, ele fala e, ao mesmo tempo, ele complementa, não é, essa comunicação. Então, tem a mesma força, né? É a mesma força de interação e a gente pode também praticar uma escuta empática com relação à postura, né? É isso Então, mesmo, se eu porque vejo alguém... tanto quem fala, né, quanto quem recebe, né? Tanto quem fala quanto quem recebe. Então, eu vejo alguém que eu percebo no olhar dela tristeza, né? Então, eu terminei de dar um feedback, né? E eu posso perceber a tristeza. Então, dentro da comunicação não violenta, eu posso dar alguns palpites, né? Quando eu olho agora para você, eu percebo o olhar um pouco triste. É isso? Você ficou triste com o que você ouviu? O que é que eu posso fazer para ajudar? Né? O que é que eu posso fazer para lhe apoiar? E lembrar sempre, eu acho que as grandes contribuições é essa do líder, né? Ele compreender um papel ativo no liderado nesse momento do feedback, né? Então, por isso que eu pergunto o que você se vê fazendo. Eu não estou lhe vendo, Ivete. Uai. Mas Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. Então, quando você desapareceu, eu prendi minha respiração. Não sei por que eu não estou aparecendo. E aí Não, eu quero saber de você. Eu quero saber de você se eu posso continuar. Pode continuar aqui. Não sei porque, Tá. mas pode continuar. Tá. Então, quando nós fazemos essa interseção desses 4 componentes com os componentes do feedback, porque todas as escolas da administração, elas recomendam que o feedback seja específico, né? Seja específico, porque todos nós respondemos melhor quando recebemos um feedback específico. Então, no momento que a comunicação não violenta, ela nos estimula a trazer os dados da observação, então atende esse requisito. Que ele seja imediato, né? Porque o melhor feedback é aquele que é imediato e vem enquanto todos os detalhes ainda estão frescos, né? Então, a comunicação não violenta também ela fala para você entrar em contato com o seu sentimento e você já nomear, você já representar, né, na sua linguagem. A escola também da administração diz que amarra o feedback aos objetivos, né? Então, terceiro componente, que é a necessidade, que está explicitada na comunicação não violenta, então ela atende isso.
Qual é a necessidade da organização? É uma necessidade, uma meta traçado, né, por uma negociação que foi feita, né? E aí é uma necessidade. Ou então uma necessidade de quê? Necessidade de reconhecer. Poxa, eu fiquei tão contente com a apresentação que você fez. Fiquei muito contente com essa apresentação que você fez, porque me deixou, né? Me deixou muito tranquila, atendeu a minha necessidade de ter instrumentos, né, para uma conversa amanhã com os investidores, por exemplo. Então, é um reconhecimento, né? Então, o sentimento. Então, e por último, o pedido que ele atende a essa questão da performance, né? De criarmos juntos uma estratégia. Isso que você fala aí do pedido, às vezes a gente cai, eu falo por mim mesmo, às vezes a gente cai numa armadilha que, por a gente achar, às vezes, que eu vou demandar uma determinada atividade, né? Você falou aí do relatório que eu vou apresentar amanhã para o diretor. E aí, para mim, aquilo já é rotineiro, e aí eu dou aquelas orientações, mas eu não me atento, às vezes, aos detalhes, porque para mim é muito claro, mas será que para o outro está claro a forma que eu preciso? Né? Então, dar essas orientações e saber, até perguntar, o que você entendeu, então? Né? Para ser realmente ver, porque a arte de comunicar não é você falar, é você ser compreendido, né? Então, é ir no outro e ver se o outro te compreendeu de fato, porque isso vai mitigar possíveis problemas para a conclusão daquela tarefa, daquele objetivo, né, ter maior êxito aí no final das contas e ter menos retrabalho. Tá. Então, você ficou muito vivo em mim quando você trouxe a expressão compreendido, né? Porque compreendido, o sentido etimológico dessa palavra é estar dentro. Então, quando eu pratico a comunicação dentro dessa estrutura, eu tenho uma chance ampliada de que o outro esteja dentro da minha necessidade e que eu esteja também dentro da necessidade dele. Né? E aí, então, eu saio dessas práticas da cobrança, eu saio das práticas da crítica, que não é inteligente. Então, eu afirmo muito que utilizar a comunicação não violenta dentro da prática do feedback é uma questão de inteligência. Sem dúvida. Porque a gente perde tempo, a gente perde muito tempo. Imagina, você já deve ter presenciado, eu também já presenciei inúmeras vezes e até já experimentei. Então, feedbacks que causam estrago, né? Às vezes a pessoa fica um dia, 2 dias, sem ter condição de voltar à sua performance melhor, por conta desse feedback. Então, é uma questão de inteligência também, é uma questão de escolha pelo que é melhor para mim, para o outro, para a organização, para o mundo, e também uma questão de inteligência. E aí, eu quero trazer também que essa questão da comunicação não violenta não é uma proposta, vamos dizer assim, romântica, né? Só romântica. Não é uma proposta idealizada, porque eu reconheço que a empresa, né, enquanto organismo, ela também vai dizer as necessidades dela e ela vai dizer se aquilo ali atende ou não atende, ela vai se localizar e ela vai tomar uma decisão, né? Mas que quantas vezes a gente perde, né? A gente perde até um tempo de readaptação porque a gente deixou de tratar algo, né?
Tá me ocorrendo agora, certa vez, um colega meu falou que um feedback que ele recebeu a respeito de uma sugestão, de uma ideia que ele considerava muito criativa, o feedback que ele respondeu, ele disse: nunca mais eu apresentei uma ideia para a empresa. Nossa. Não é? Então, por quê? Porque disse assim, olha, essa ideia, ela está muito ruim. Essa ideia, ela não nos serve, não é? Então, se eu posso dizer, olha, estou vendo a sua ideia, gostei disso e disso e disso, me preocupa isso. O que é que você pode, você quer pensar um pouco como é que você pode melhorar? Como é que eu posso ajudá-lo a melhorar? Né? Então, Faz muita diferença. perderam os dois, né? Perderam os dois. E às vezes um Então, discurso, né, que assim, às vezes a empresa faz um discurso que quer que os funcionários sejam participativos, quer que eles tenham criatividade, né, quer que eles sejam, né, tenham autonomia, mas aí quando alguém expressa e recebe uma devolutiva dessa, e aí realmente assim, o cara realmente, a pessoa que recebe não vai querer mais, né, contribuir. Ela né? pode ter a ideia do milhão, mas ela foi podada ali de uma forma, e é como você falou, é a forma, né? Então, tem possibilidades de realmente destruir um momento que poderia ser um sucesso, né? De agradecer. E uma coisa que me remete também, que eu falo muito com as lideranças que eu tenho contato, é da gente, que às vezes como líder a gente tem, né, faz parte do nosso processo natural de dar feedback, de dar, né, essas devolutivas. Mas é importante também que na nossa equipe a gente peça feedback, né? A gente faz o que tem que fazer, mas também peça assim, o que eu posso melhorar, né? O que você falou algumas vezes assim, o que eu posso contribuir com você dentro da sua atividade, da sua tarefa? Tem algo, o que eu posso ser melhor para ajudar no seu dia a dia, ser melhor um líder para você? Né? Isso não só numa circunstância de trabalho, não, uma circunstância da nossa casa. Né? A gente parar para os nossos filhos e perguntar, me dá um feedback, o que eu posso ser melhor como a sua mãe? Né? Então, isso é um ato de humildade que a gente vai lá e, tendo essa relação estabelecida, a gente vai escutar coisas muito produtivas que, às vezes, a gente não para pensar. Né? Então, a gente sempre pode evoluir, sempre a gente pode ajudar mais. Então, eu falo muito isso com as lideranças, né, que eu tenho contato. Peçam feedback para a equipe de vocês e sejam sinceros. Agora, abram o coração para receber, né? Sejam empáticos, porque às vezes eu já recebi feedback do meu líder que eu não concordava. Só que não me cabia naquele momento ser reativo do tipo, não concordo. O que eu fui? Eu fui falar assim, olha, se ele não está percebendo que eu estou fazendo isso, ou que eu deixei de fazer aquilo, o meu plano de desenvolvimento para mostrar para ele, eu vou demonstrar mais. Então, será que não tem uma oportunidade de mim e talvez de não estar demonstrando para ele perceber isso que ele quer ver em mim? Né? Então, eu fiz isso e deu certo. Então, eu percebo também que, além de eu pedir o feedback, no momento em que eu pratico e pratico e pratico essa forma de me comunicar, onde eu estabeleço a conexão, onde o outro sente que eu estou sendo verdadeiro e que ele sente a liberdade de falar, né? Chega um momento em que você quase que não precisa pedir feedback, porque isso vai ser algo natural, não é? Porque existe esse desejo, essa necessidade humana, né, de receber, de saber, de se sentir reconhecido, de ter clareza, de entender como está sendo visto. Então, se eu pratico e pratico
dessa forma, essa comunicação que abre porta, essa comunicação que estabelece a conexão, essa comunicação que cria pontes, essa comunicação onde cria-se o espaço para o outro se falar e dizer dos seus sentires e dos seus fazeres com liberdade. Então, a abertura, ela é uma consequência natural. A Rosimar traz aqui, né? Feedback é uma ferramenta muito importante, mas as pessoas precisam ter um alto nível de maturidade. Eu não sei, Rosimar, porque eu tenho um universo no qual eu trabalho com muitas pessoas de primeiro emprego e que às vezes vêm de circunstância despreparado mesmo para o mundo corporativo e não tem essa maturidade. E aí a gente tem que ajudar ele a construir essa maturidade. E eu acho que a comunicação não violenta ajuda demais. Que é esse espaço, esses princípios que a Ere traz. Se a gente fazer isso, seguindo isso aí, a gente constrói e ajuda as pessoas a terem essa maturidade de receber o feedback. É porque a maturidade tem muito a ver com eu, autor de mim mesmo, né? Então, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu preciso, né? Eu verbalizo isso, eu me localizo, eu me verbalizo e eu crio uma abertura para a ação. Então, faz parte da maturidade essa autoria, né? E essa autoria é dos dois lados, é do lado do liderado e é do lado também dos líderes também. Então, eu reforço bastante a importância da gente se posicionar, mas com a autorreferência. Aconteceu isso, eu estou me sentindo assim, porque a minha necessidade não está sendo atendida. Então, o que é que você pode fazer para isso e o que é que eu posso fazer para construirmos juntos essa saída? Realmente é muito significativo, de fato, e acho que os exemplos que você traz retratam realmente uma realidade de fato, né? E às vezes as pessoas... eu tive uma experiência agora de fazer um processo seletivo para líderes. E aí, como a gente está, né, trabalhando todos, nós estamos em home office. E aí a gente fez as atividades por vídeo. E aí a gente gravou, a última etapa a gente gravou. E depois a gente possibilitou que as pessoas se percebessem, né, se vissem novamente. Então, se a gente tem o cuidado, né, de refletir nas atitudes que eu quero aplicar, apliquei, foi de fato que eu planejei. Eu tive um feedback uma certa vez com o meu diretor, que numa determinada época eu respondi diretamente para ele, em que ele teve um cuidado comigo que me marcou muito. Ele agendou o momento, colocou lá na sala, ele mandou um invite, preparou o momento, né? Então, ele fez o passo a passo, e aí ele chegou, colocou lá a reserva na sala, né? Em reunião, não interrompa. E aí ele me falou tudo, né? Que eram os pontos que via que destacavam, o que eu poderia ainda melhorar e quais eram os pontos. E no final ele perguntou o que ele poderia ajudar. E ele, no final, ele falou uma frase para mim que me marca até hoje, assim: você está saindo melhor do que você entrou? Por mais que foi feedback, teve pontos de oportunidade, ter essa preocupação no final dele, né, em saber se eu estava bem, se eu tinha compreendido, foi muito importante para mim. Eu vi um cuidado, né? E aí eu aprendi muito com ele e passei até a praticar dessa forma. Além no processo de feedback, mas nas outras interações, onde você lança a mão da comunicação, eu
nunca vi algo. Eu até digo isso num vídeo que ele estava programado para hoje, né? Meu diretor de programação, que é meu filho, então ele programou, mas eu pedi para ele não soltar antes da live, né? Não soltar antes da live. Então, eu tenho um canal no YouTube e um dos meus temas prediletos é a comunicação não violenta, né? Eu gosto de conjugar abordagens. Então, eu conjugo a comunicação não violenta com design thinking, com resolução criativa de desafios, com feedback. E então, nesse vídeo eu digo, né? Nesse vídeo eu digo, e aí já estou dizendo aqui em primeira mão, né? Que eu nunca vi algo tão poderoso como a comunicação não violenta, né? Tão poderoso porque para a maturidade é fundamental que eu me localize. Como é que eu posso? Parece que a imaturidade, ela nasce da não localização. O que eu estou sentindo e o que é que eu quero... O que é que esse sentir me sinaliza? Não é? E aí, como eu não consigo identificar o que está por trás desse sentir, aí ou eu brigo ou eu me perco nesses sentimentos. Né? Então, eu considero que essa reescrita do feedback, ela contribui para essa reordenação do movimento. Não é? Por isso que eu digo que é efetivo, né? Porque ela reordena, né? Ela me localiza, ela me posiciona, e aí então o meu movimento para a ação, ele sai mais efetivo e mais assertivo. Bom, a gente já está chegando nos minutinhos finais, né? Eu já quero que você faça aí, já que você já deu spoiler aí do próximo vídeo aí, qual que é o canal, porque eu também quero acompanhar, porque eu também acho fantástico o tema comunicação não violenta. Já vou agradecendo aqui as pessoas que participaram, que contribuíram. Parabéns para vocês aí, já dando o nosso feedback, né, pela participação, por se permitir, né, nesse momento, contribuir com a gente, aprender, ter insights. Muito obrigado aí. E deixo aí os minutos finais para ele fazer aí o fechamento do nosso momento. Então, eu tenho duas paixões, né? Não, acho que eu tenho mais paixões, mas eu quero falar das duas que mais me inspiram no meu fazer. Uma é a criatividade, a inovação, e a outra é uma comunicação efetiva, uma comunicação assertiva, uma comunicação humanizada, não é? Então, sempre que eu falo disso, para mim é uma alegria, né? Porque eu percebo que é uma grande contribuição, porque às vezes algumas linguagens elas podem ser adoecedoras, né? E eu acho que a gente precisa estar mais orientado para a vida, né? E Marshall dizia uma coisa linda, ele dizia assim que a comunicação não violenta, ela estava a serviço de fazer a vida mais maravilhosa. Então a gente pode fazer a vida mais maravilhosa. A vida no nosso cotidiano como pessoa, a vida como profissional, né? E aí é disso que eu falo lá no canal, que tem o nome Erequeróis, né? Então, eu falo de todas essas combinações que eu já experimentei de criatividade e de inovação. E, para finalizar, por que elas me encantam?